Você sabia que alguns dos primeiros e mais importantes processos históricos vividos pela humanidade ocorreram na Mesopotâmia? Sabia que foi lá que se desenvolveu um dos primeiros sistemas de escrita? Sabia também que as cidades da região estão entre as mais antigas do mundo? Isso, por si só, já justificaria a necessidade de estudarmos a Mesopotâmia. Mas é preciso dizer ainda que os povos que lá viveram nos deixaram um verdadeiro tesouro arqueológico. Detalhe de Lira, Suméria, ornada com uma cabeça de touro em ouro, essa peça foi encontrada nas tumbas reais da cidade de Ur e estava sob a guarda do Museu de Bagdá. Acredita-se que ela tenha sido roubada durante a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque em 2003. Olha que peça doida, cara. É um touro. A palavra, a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios. Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico, situado entre a Europa, a Ásia e a África. A Mesopotâmia atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e criaram cidades próprias. É porque a região ali é meio central, né, velho? Perto do Golfo Pérsico, não é? Aqui, Golfo Pérsico é entre três continentes aqui, Europa, Ásia e África. Entendeu? Aqui, né? O clima da Mesopotâmia é quente e seco. Olha só, a Mesopotâmia hoje, olha aqui é o Tigre e o Eufrates. Cadê o rio Tigre? Aqui está o Tigre, aqui está o Eufrates, aqui o rio Tigre, tá vendo aqui em azul? Então a Mesopotâmia, o significado da palavra Mesopotâmia é entre rios. Então, olha, é essa região os aqui. Os dois nascem aqui e desaguam aqui. Os rios desaguam aqui no Golfo Pérsico, entendeu? Depois a gente vê um mapa ampliado para a gente ter uma visão melhor. Olha aqui, ó, Turquia, a Síria, o Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Irã. Esses países são o quê? Produtores de petróleo, são os grandes produtores de petróleo. O clima da Mesopotâmia é quente e seco durante a maior parte do ano e sua vegetação é pobre. Apesar disso, os povos da região souberam aproveitar as águas do Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, praticar a agricultura e evitar os longos períodos de fome tão comuns naqueles tempos. Com isso, construíram cidades, reinos e impérios, deixando contribuições importantes para a humanidade. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, um jogando flecha no outro. Sempre, desde essa época. Para ficar com qualquer motivo. Tipo, não tinha motivo, não, era flechada para todo lado. Mas se não existisse o rio, estavam. Água! E hoje o que tem lá nessa coisa aqui? A mesma coisa, é uma cultura, parece. Desde essa época aqui que um joga flecha no outro. Eles gostam de guerra, entendeu? Igual a gente gosta de futebol, eles gostam de guerra. Os sumérios e os acádios. Há cerca de 6.000 anos, os sumérios fundaram as primeiras cidades da Mesopotâmia, como Ur, Uruk, Erido e Lagash, para protegerem suas cidades. Eles erguiam em torno delas muralhas altas, com dezenas de quilômetros de extensão. Você vê que a pessoa que faz uma muralha alta, com dezenas de quilômetros de extensão, é porque está querendo se proteger. Tem sentido? Tem. Pois é. E quanto mais protegida a cidade, talvez mais valorosa ela seja, né? Então, e muitas torres defensivas. Outra construção que se destacava nas cidades sumérias era o zigurat, monumento religioso em forma de pirâmide, com escadas e rampas para se chegar ao seu topo. Aqui um zigurat. A escrita e as leis. Acima a ilustração atual representando o zigurat, aqui, ó, construído por volta de 2100 a.C. e consagrado ao deus Nana, que equivale a Sim, deus da lua. À direita,
Antigamente eles tinham muitos deuses, não era um deus só. Então, por exemplo, tinha o deus da lua, tinha o deus da floresta, tinha o deus da caça, tinha o deus da água, tinha o deus das árvores, dos peixes, do ar, da luz, entendeu? Então, como é que chama? Quem acredita em muitos deuses é o que? É politeísta. A nossa religião católica acredita em um Deus criador do céu e da terra, de todas as coisas, né? E está presente em todos os lugares, em todos os momentos. E nós acreditamos então num Deus. Então é mono. Mono quer dizer um. Poli é muitos. Entendeu? Aqui, à direita, soldados do exército estadunidense em um zigurate, construído há milênios, próximo à base americana de Talil, no Iraque. Fotografia de 2003. Está vendo aqui, ó? Soldados americanos estão próximos a um zigurate, subindo aqui, ó. Eles deviam estar aqui embaixo, aqui, tá vendo? Subindo aqui, ó. Que doido. A escrita e as leis. Lá começou as escritas, cara. Durante muito tempo acreditou-se que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C. Período que quase do aço ali, né? Pessoal forjando aço e tal. Começa quanto? 3000 a.C. Teve o Paleolítico, depois do Neolítico, depois de idade do que? Dos metais, né? Idade dos metais não é Neolítico não, né? Não. E depois veio, depois de antes de Cristo, depois de Cristo. Hã? Antes de Cristo é o que? O Paleolítico, o Neolítico e idade dos metais mesmo? Tá aqui no livro? Tá. Onde que tá? Tá mais pra longe. Hã? Tá no outro. Olha não, deixa pra lá. Não, pra quebrar Aqui então seria 3000 anos antes de Cristo. Eu queria saber qual que tá. Porque 3000 anos antes de Cristo, o que eles faziam? Faziam armas, né, de metal, as lanças eram com ponta de metal, né, eles já tinham domínio do fogo, né? Eles começaram a escrita, calma aí. Começaram a escrita, é neolítico. Aqui, olha. Neolítico. 3000 anos antes de Cristo, idade dos metais aqui, ó. Não? A invenção da escrita. Não é a idade dos metais não, velho. Olha só, porque olha só. 2 milhões de anos até 10.000 anos antes de Cristo, Paleolítico, é o mais longo. O Neolítico de 10.000 a 5.000. De 5.000 a 3.000, idade dos metais. Então não tem. É 3.000 anos antes de Cristo. É no final é quando inventaram a escrita. Aqui, vamos ver aqui. Deu para sacar? Opa, a escrita deles começou sendo simbólica, né? É tipo assim, ó, aqui, ó. Durante muito tempo acreditou-se que a escrita surgiu primeiramente, tá falando que não é na Mesopotâmia, mas que acreditou que começou lá, por volta de 3000 a.C. Tanto é que virou um marco aqui no tempo, né? Aqui o tempo era a habilidade dos homens, né? No Paleolítico eles não sabiam fazer nada, né? Era meio das cavernas mesmo. No Neolítico eles já tinham domínio do fogo e tal, né? Na idade dos metais começaram a fabricar arma e aqui inventaram a escrita. Aços. Hã? Com metais, aços, fabricarmos com metais, aços, e depois de não começou a ter escrita, né? A escrita, então aqui, novos achados arqueológicos, no entanto, indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Então as habilidades dos homens foram desenvolvidas em vários lugares. Os homens foram prosperando paralelamente. Principalmente na Suméria, hein, né, pai? Ao mesmo tempo, não sei. Ela pode ter sido inventada na Suméria, no Egito, na Índia ou então na China, como indicam vestígios lá encontrados. Então, sacou? Então, quem inventou isso, a invenção da escrita, os homens foram se desenvolvendo, a cabeça dos homens, as habilidades, foram se desenvolvendo. Às vezes um cara lá desse lugar aqui, perto do Golfo Pérsico, não conhecia um chinês, não conhecia um indiano, entendeu? Apesar de ser mais, né? E no Egito até que poderia. Então, Suméria também poderia, eles estão mais perto, eles podiam se encontrar em alguma feira, alguma coisa, para trocar mercadoria e tal, porque nessa época aqui eles já plantavam, você lembra disso? Eles já tinham animais domésticos, você lembra disso?
Fazer pecuária. Hein? Pois é, agricultura, pecuária. Pecuária não, era animais domésticos, criavam os boi, criavam animais domésticos, né? Pecuária, Ela pode ter sido inventada na Suméria, né? Ou como indica os vestígios lá encontrados. Na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra. Resultou de um longo processo, com diversos estágios. Os sumérios escreviam em tabletes feitos de argila úmida, que depois eram colocados ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado, de extremidade triangular, com a qual faziam sinais em forma de cunha. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. Envolvidas em conflitos permanentes, as cidades sumérias foram perdendo sua força, o que facilitou a invasão e a conquista da região pelos acádios, assim chamados em razão do nome de sua principal cidade, Ácade. Os acádios expandiram-se em direção ao norte e assim constituíram o Império Acádio, o primeiro governo centralizado da região. As cidades conquistadas passaram a obedecer a uma única autoridade. Esse império, entretanto, durou pouco tempo. Enfraquecido por rebeliões internas, foi invadido por guerreiros nômades e se desintegrou. Então o que aconteceu? Você lembra como é que era naquela época? Ó, aqui tinha uma cidade, aqui tinha outra, tá ligado? Rivalidade, guerra, Aí quando o cara conquistava essa cidade aqui, todo mundo que morava nessa cidade ficava no reino dessa cidade, aumentava o reino, tá ligado? Aí aumentava o reino, aqui era o rei Ur, por exemplo, aqui o rei Jor. O rei Ur pegava e detonava o rei Jor. Aí ele ficava com toda essa região, tá ligado? Só que nesse caso aí, o rei aí era os acadianos, invadiram lá os sumerianos, né? Os acadianos invadiram os sumerianos, os acadianos por causa da cidade de Ácade, invadiram lá a cidade da Suméria. Aí o que aconteceu? Eles ficaram com isso aqui, essa região. Só que lá dentro, os sumerianos não falaram assim, não vamos ficar pagando para esse cara não. Esse cara tá meio mal. Aí começaram a fazer rebeliões internas. E ficou enfraquecido. E acabou que ele ficando enfraquecido, veio outro cara, de outro lugar, e invadiram aqui. Que eram os nômades, né? Que eles não tinham lugar certo. Entendeu? Não ficavam no mesmo local. Mas eles viram que ali o cara lá tá meio tá meio fraco, vamos lá pegar o trem pra nós. Sacou? Deu pra sacar como é que é? Já vem de muitos anos essas brigas. Aí os amoritas. Os amoritas. E acabou desintegrando o Império Acádio. Sacou? Por volta de 1900 a.C., os amoritas, um povo semita. Semita, eu não sei o que dizer. Vindo do deserto da Arábia, se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia. Então aqui a Mesopotâmia está aqui, essa região, no centro-sul, mais pro lado de cá, ó. Entendeu? Perto do Iraque, aqui, nessa região aqui. Entendeu? E as semelhantes da casa construíram um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia, o primeiro império babilônico. Hammurabi, esse eu já ouvi falar esse cara, o principal imperador babilônico, ocupou-se pessoalmente da administração de seu império, chegando a coordenar a construção de numerosos edifícios públicos, canais de irrigação e açudes. Sua obra mais célebre, porém, foi um código de leis que influenciou e ainda influencia o mundo atual, o Código de Hammurabi. Após o governo de Hammurabi, uma série de povos, entre os quais os hititas, conquistou a Babilônia, causando a desintegração do império. Enquanto isso, no norte da Mesopotâmia despontava outro povo, os assírios. Então, o que aconteceu aqui? Aqui a Mesopotâmia, aqui no centro-sul, aqui, o rei lá, o Hammurabi, fez uma civilização, né? E fez um código também, que até hoje é muito... E esse cara aqui parece que fez os jardins suspensos da Babilônia, que é a sétima
ó, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sabe? Ele colocou água aqui, água correndo na cidade, entendeu? Isso era novidade, porque o cara, para pegar a água, ele tinha que andar até no Eufrates ou no Tigres, tá ligado? No Tigre, tá ligado? Então é um trem meio louco. Aí o que aconteceu? Apareceu os hititas, que vieram daqui, ó. Os hititas vieram do sul. Esse cara morreu e tal, né? Aí entre os quais hititas construiu, enquanto isso no norte veio os assírios, que era um outro povo, e tinha os hititas também. Aí ele devia ter que estar brigando lá, né? Jogando flecha um no outro, né? Então os hititas conquistaram a Babilônia e causaram a desintegração do império, e depois vieram os assírios. Para refletir, o Código de Hammurabi, olha que doido, velho. Aqui, o poderoso rei babilônico, Hammurabi, que viveu há mais de 4 milênios, quer dizer, há 4.000 anos, né? Ficou conhecido por suas inúmeras realizações. Sua obra mais célebre foi um código de leis que marcou a história da humanidade, o Código de Hammurabi. Embora este não seja o primeiro conjunto de leis escritas, é dos mais conhecidos. Ele define vários tipos de crimes e a penalidade corresponde a cada um deles. Morte. Eis algumas de suas leis. Olha só, velho. Tudo é morte. Olha aqui, olha que doido. Olha. Se não tivesse lei, a gente poderia viver em sociedade? Não, ele ia Por dar quê? guerra, todo mundo ia matar um Não, por quê? outro. Hã? Por que ia dar guerra? Ia matar um ao outro. Então você acredita que o seu estado de direito é o que além da sua consciência, você poder dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, o que mais, porque você tem uma cultura impregnada, né? Você tem que ser uma pessoa boa, para você dormir tranquilo, né? Sem fazer mal aos outros, não tem isso? Pois é. Opa. E a lei também, ela ajuda você, não é lei de favela. Na favela o cara chega, não gostei de você, meu, quem manda aqui sou eu, e não tem lei nessa porra não. Aqui é o Jornal da Pedra, velho. Ele pega e te dá um tiro na cara, porque, entendeu? Agora, como lá, aqui nós vivemos em lei, lá também eles vivem em lei, mas tem uma lei paralela, né? Mas como a gente vive em lei, se eu te der um tiro, o que vai acontecer comigo? Você vai ser preso. Eu vou ser punido. Você mas tem muitas vezes a gente quer matar uma pessoa, não quer? Posso te dar um exemplo? Mas a gente não mata por quê? Não é só porque a gente vai ser preso, não. É porque a gente vai tirar a vida de uma pessoa, uma coisa que a gente aprendeu que não é... não é legal. Não é legal. Ô pai, posso te dar um exemplo? Vai aparecer aí, mas vai ter, tipo, vai ter a punição é você pagar pelo crime que você cometeu, pagar em dinheiro. Aí... se não tiver dinheiro para pagar, eles matam uma pessoa. Ah, entendi. Tem então, isso. por exemplo, se o cara se o cara então, então vamos ver. Aqui o 8. Se um médico tratou com faca de metal a ferida grave de um homem e lhe causou a morte, ou lhe inutilizou o olho, as suas mãos serão cortadas. Se um médico tratou com faca de metal a ferida grave de um escravo e lhe causou a morte, ele dará escravo por escravo. Isso aqui é um código de leis. Foi as primeiras leis que eles inventaram para o pessoal viver em sociedade, sem um estar fudendo o outro, sem um estar matando o outro, sem um estar prejudicando o outro. Isso aqui era como se fosse uma punição para frear, entendeu? Para a pessoa não se deixar levar como se fosse um animal. Deu para sacar? Porque o animal, como é que é? O jacaré, eu vou respeitar a lei dos jacarés, eu não vou comer aquele peixe ali, porque o outro jacaré já está cuidando do peixe. Tem isso? Não. Então, maluco, você deu para sacar? Então ele criou um conjunto de leis. Se um médico tratou com faca, se um construtor fizer uma casa e essa não for sólida,
e caindo matar o dono, este construtor será morto. Nossa. As leis lá eram meio porreta, hein, velho? Mas tipo, todo mundo morre, todo mundo corta a mão do outro. Já pensou quanto neguinho que ia estar aqui sem mão? Nossa. Quanto neguinho ia estar aqui devendo pro outro? Eu tô imaginando eu assim, E oi quanto... pai, tudo bem? Assim, com o Não, braço. porque a iatrogenia, por erro médico, é uma das coisas que mata mais no mundo. Chama iatrogenia. É o erro médico. Mata mais do que cigarro, mata mais do que arma de fogo. Então quer dizer o seguinte, já pensou o tanto de médico que ia estar ferrado, velho? Sem mão? Ia acabar, né, velho? Ia ferrar, ia acontecer uma epidemia do nada assim e nada ia poder impedir que essa epidemia se espalhe. Agora, Mael, tem algumas considerações aqui antes da gente começar isso aqui, que não vamos começar hoje, né? Aqui. Aponte a ideia de que está por trás de várias dessas leis. Qual que é a ideia que está por trás de várias dessas leis? É justiça, eu acho. Porque se a pessoa fizer uma coisa de errada, essa pessoa vai levar o troco. Muito legal, gostei. Então ela vai ficar esperta para fazer a coisa certa, né? É isso aí. É isso? É. Nossa. É uma ideia de punição, né, cara? Então assim, ó, eu não vou ferrar com o cara, porque senão eu vou ser ferrado. Entendeu? Pelo Código de Hammurabi, todas as pessoas tinham direitos iguais, justifique. O que você acha? Não. Eu acho que sim, sabe por quê? Olha só. Eu acho que não, porque, olha, se o médico tá com a morte e não utilizou, elas vão ser cortadas. E quando é com escravo, e causou a morte, ele dará escravo por escravo. Então o que o médico tinha que fazer? Ele tinha que dar conta do serviço. Se ele não desse conta do serviço, ele estava ferrado. Então ele só tinha que pegar serviço que ele desse conta. Deu Então, para sacar? como assim lhe dará, lhe dará um escravo por escravo? Por exemplo, os médicos deviam ter escravos, porque era muito comum ter escravos naquela época. Um povo pegava o outro povo, e o outro povo que ele dominava, que ele tomava o terreno, muito daquele povo era escravo, escravizado, entendeu? Então o que acontece? Então se o médico tinha vários escravos, aí um outro senhor lá falava assim, ó, eu quero que você trate do meu escravo que machucou. Aí o médico ia lá, tratar do cara, e o cara acabava morrendo, ele tinha que dar um escravo para o outro senhor para ressarcir o prejuízo. Aí, eu acho que não é direitos iguais, porque outro tem que cortar a mão do médico e outro tem que dar um escravo. Eu não sei porque que era Não há direitos iguais. se a gente for olhar pelo tempo de hoje, a gente não ia achar muito justo não, né, cara? Para eles deve ser muito justo. São muito Não sei racistas. por que era desse jeito lá, né? Na sociedade deles era assim. Racistas. Muitas pessoas hoje defendem a aplicação da ideia olho por olho, dente por dente. E a justiça com as próprias mãos. Você concorda com isso? Bom, eu não concordo, porque a gente não devia praticar violência. A gente pode resolver isso com conversa e essas coisas. E já esses povos eram tão E também se for tudo olho por olho, dente por dente, o que vai acontecer? Vai acabar todo mundo sem olho e sem dente, não é? No caso do médico aqui, se o médico cortasse as mãos dos médicos que já erraram, todos estariam sem mão, praticamente, porque todos já erraram alguma vez. Ninguém ajudou. Não é? Todos já devem ter, muitos médicos já causaram. Muitos médicos já erraram pelo menos uma vez na vida. E tipo, se errar, todos os médicos vão estar sem braço. No caso aqui, o médico que tratou com faca de metal, quer dizer, o médico cortou a pessoa, né? Fez uma cirurgia na pessoa. Então, os médicos cirurgiões, eu acho que muitos deles já provocaram um dano, porque o índice de morte por erro médico é muito alto. Então, se você colocar em balança, você vai ver que tem mais mortes do que médicos. Então ia acabar os médicos. Os médicos não iam salvar as pessoas. Quer dizer que um médico já fez mais de um erro, entendeu? Aposto que por isso que esse povo se ferrou.
É que olho por olho, dente por dente. E a justiça com as próprias mãos. Você concorda com a justiça com as próprias mãos? Não. Pois é, você vive em sociedade. Para que tem o juiz? Ele ganha bem para isso. O advogado ganha bem para isso. O promotor ganha bem para isso. Então, cada macaco no seu galho, não é? As pessoas, do caso de família, ajudam a cuidar da família. Porque você nem sempre sabe se você está fazendo justiça. Então, quando você vai fazer justiça com as próprias mãos, você nem sabe se você está sendo o juiz, você está sendo o policial, você está sendo o executor, o carrasco, tudo ao mesmo tempo. Aí não dá, velho, né? É a pior opção pra mim, tipo, se vê um cara na sua direção bravo, você tenta acalmar ele, e a pior opção é você dar um soco na cara dele. A pior opção? Não, mas se você der um soco bem mirado, assim, quer ver, ó, cara? Bem assim na ponta do nariz, cara. Aí, cara, o cara não sente. Aí ele, opa, acertou em cheio. Porque aqui é uma parte muito sensível. Deu pra sacar? Toca aqui. Não deixa que eu toque sozinho. Nossa. Beleza? Vamos continuar? Sei lá, tô cansado. Tem os assírios, os caldeus, religião e mitologia. Mas não posta não, porque a gente vai continuar amanhã, velho. Padre, o Frei Leonardo Bosch. Que eu não sei quem é. 122, maluco. Não posta, mano. Tá legal. O vídeo ainda. Dá um tchau aí pra galera. Já desligou. Ai, cara. Desligou não, maluco. Dá um tchau aí. Tchau!